Eleições 2018. O Exército Brasileiro deve fazer a segurança em 39 locais de votação em aldeias indígenas de Mato Grosso. A autorização foi dada pelo Tribunal Superior Eleitoral a pedido do TRE aqui de Mato Grosso. Ao todo, 2.300 índios estão aptos a votar, sendo que em alguns locais de votação o acesso é feito somente por avião ou por barco. E para falar sobre esse e outros assuntos relativos, é claro, às eleições de 2018, nós estamos recebendo ao vivo, aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Nilson Fernando Bezerra. Boa tarde, diretor. Boa tarde. O Tribunal Eleitoral que agradece a oportunidade de poder conversar com tão seleta audiência. Diretor, sobre essa questão aí das aldeias indígenas, quantos homens do Exército devem trabalhar aí na segurança das eleições nessas aldeias? Então, primeiramente, dizer que o território federal, são forças federais que têm que atuar. Historicamente, sempre quem atua nesses locais é a Polícia Federal. Mas para poder liberar os policiais federais para atuar nos maiores municípios no combate à fraude, por exemplo, aos crimes eleitorais, a gente optou por indicar a atuação do Exército nas áreas de indígenas, por exemplo, e liberar esses policiais. Os policiais eles trabalham com uma média de cerca de 9 homens por cada unidade, porque a unidade mínima do Exército é um GC, é um grupo de combate, que são de 9 pessoas. Então são 9 militares em cada local, alguns locais podem ter até um pouquinho mais de militares. Agora, 10 dias antes das eleições de 7 de outubro, o que é que falta ainda para o TRE em termos de preparativo aí para a votação? Então, nessa semana, de segunda a sexta-feira, a gente está no processo de inseminação das urnas eletrônicas do software de votação, além de colocar os candidatos e também os eleitores que vão votar. A preparação das urnas conclui na sexta-feira, a partir do final de semana elas já são separadas para transporte e na semana que vem, na sexta e no sábado, na véspera e antevéspera da eleição, elas são entregues nos locais de votação. E também estamos nessa semana capacitando os técnicos de transmissão via satélite. Por quê? Nos locais de difícil acesso, são 102 locais, alguns deles nessas aldeias indígenas que nós mencionamos agora há pouco, nós vamos ter transmissão via satélite para que a eleição termine mais rapidamente. Então, nesses locais, inclusive, o voto chega ao tribunal muito mais rapidamente do que o meu voto ou do que o seu voto, Lúcio. Quantas pessoas vão acabar se envolvendo aí nesse processo da eleição de 2018 aqui em Mato Grosso? Então, a eleição é um processo que começa pequeno, com apenas 300 e poucos servidores no estado inteiro, e magistrados também, só que na eleição ele vai se avolumando. Só de mesários nós temos 32 mil pessoas, brasileiros, que vão, em sua maioria voluntários, trabalhar para a Justiça Eleitoral, mas ao todo são 45 mil pessoas. Então, quem faz a eleição, na verdade, não é o Tribunal Eleitoral, é a própria sociedade que colabora com a gente na realização desse grande evento logístico que é as eleições de Mato Grosso. Quer dizer, são 300 e poucos servidores entre os funcionários e os magistrados. E no total, 45 mil pessoas vão trabalhar. É um trabalho enorme. Sim, só para comparar com a Copa do Mundo, por exemplo, na Copa do Mundo, para que 40 mil pessoas pudessem estar no estádio confortavelmente durante 2 horas, apenas no município de Cuiabá, mais ou menos 6 mil pessoas trabalhavam. Aqui no nosso caso, nós estamos falando de 2,3 milhões de eleitores que vão durante de 8 da manhã até as 17 horas trabalhar, a gente precisa de 45 mil pessoas trabalhando para isso. E aí nós não estamos falando só de cidade grande, nós estamos falando de locais de difícil acesso, como aldeias indígenas, zona rural, região de fronteira, Pantanal, a região amazônica. Nesse momento agora de se aproximando aí a reta final da campanha, faltando 10 dias para a eleição, o trabalho aí de fiscalização da Justiça Eleitoral fica muito maior, não é? Sim, e a gente... Porque chega lá aquela história de boca de urna, tem gente aí querendo comprar voto para ganhar a eleição de última hora, é uma parte difícil desse processo eleitoral. Sim, sem sombra de dúvidas. E da mesma forma que para fazer eleição, quem faz a eleição é a população e não é o tribunal só coordena as eleições, para fiscalizar a mesma coisa. Ou seja, nós contamos, na verdade, com 2,3 milhões de eleitores e a gente gostaria que os 2,3 milhões de eleitores fossem também 2,3 milhões de fiscais. A população é quem tem os meios para poder nos avisar das irregularidades que podem acontecer. Para isso, o tribunal disponibiliza mecanismos de informática para poder receber essas informações. Em especial, um aplicativo chamado Pardal, ou seja, um aplicativo gratuito na plataforma iOS e na plataforma Android, que a pessoa pode instalar e aí encaminhar a Justiça Eleitoral um vídeo
um áudio ou uma foto de uma situação que supostamente é um crime acontecendo, por exemplo. Então, uma compra de votos pode ser encaminhada ao tribunal para que a gente possa apurar e fazer cessar esse problema e também punir, penalizar as pessoas que eventualmente tenham cometido um crime. Nessa eleição, onde diminuíram muito os limites de gastos dos candidatos para todos os cargos, o Caixa 2 sumiu, diretor? Infelizmente não. O Caixa 2 continua existindo e o tribunal tem de alguma forma tentado combater tudo isso. Então, através de uma rede de controle, o tribunal está em parceria com outras instituições, como Polícia Federal, Tribunal de Contas, Secretaria de Fazenda, ou seja, nós estamos tentando automatizar os processos e tentar, minimamente, tentar conseguir cercar tudo isso e descobrir esse Caixa 2. Mas volto a repetir, a população que tem acesso a essas informações sobre Caixa 2, por exemplo, também pode encaminhar para a Justiça Eleitoral. E nós temos também, da mesma forma que temos para encaminhar denúncias, nós também temos um aplicativo para poder nos ajudar nesse processo, que é o chamado Caixa 1. O aplicativo Caixa 1 é uma antítese ao Caixa 2. Ou seja, qualquer cidadão pode instalar o aplicativo e você vai na sua cidade, por exemplo, verificar que tem 10 pessoas distribuindo panfletos, de forma regular, nem estou falando de ato ilícito, não. Você vai tirar foto dessa situação e encaminhar para a Justiça Eleitoral. Se na prestação de contas esse candidato não declarou que tinha o cabo eleitoral naquele município que você nos informou pela foto, por exemplo, nós vamos entender que essas pessoas foram pagas com recurso não contabilizado, ou seja, com o Caixa 2. Então, nós precisamos dessa informação advinda de todos os municípios de Mato Grosso, para que, com base nisso, aprovar ou reprovar as contas e detectar eventuais indícios de Caixa 2. E os candidatos, eles têm obedecido à lei no aspecto das prestações de contas, diretor? Não, infelizmente não. Na verdade, assim, nós temos a prestação de contas antecipada, ou seja, as pessoas prestam contas antes do período eleitoral para que o cidadão possa saber quem está financiando a campanha de cada candidato, saber quando o candidato recebeu, até para comparar, tem partidos políticos que um candidato recebe R$1 milhão e o outro candidato do mesmo partido recebe R$30 mil do fundo partidário, do fundo eleitoral, por exemplo. Então, para que ele tenha acesso a informações para poder ajudar na decisão. Os partidos ficam com a grande parte do bolo de financiamento. Eu não vou dizer dono do partido, né, mas sim, as maiores lideranças do partido costumam ficar com um pouquinho mais de recursos do que os demais. Essa informação é necessária para que o cidadão possa saber em quem ele está votando e quem está financiando a campanha daquela pessoa. Até para saber se ela doou recursos próprios, se ela pegou recursos de terceiros para utilizar na campanha. Quanto mais informações, mais fácil é a tomada de decisão. Diretor, para encerrar aí, no dia da eleição, no dia 7 de outubro, o que é que o eleitor não pode fazer? Então vamos lá. Muita coisa, né? Primeiramente é o seguinte, é permitida a manifestação sim, mas a manifestação que ele pode fazer em relação ao seu candidato é manifestação individual e silenciosa. Significa o quê? Eu posso, por exemplo, pegar um adesivo e colocar na minha camisa. Ou seja, o que eu não posso fazer é dar destaque a esse adesivo. Se eu ficar, por exemplo, avisando as pessoas desse adesivo, eu já não estou sendo silencioso. Então, quando eu falo silêncio, não é só na fala, é nos gestos, inclusive. Então, ele não pode chamar a atenção de outras pessoas para isso. Ele não pode ficar na fila de votação, por exemplo, tentando convencer as pessoas. O prazo de propaganda acaba no dia anterior, que é o sábado. Não pode, no domingo, tentar fazer propaganda extemporânea, senão ele pode ser preso. Então, vai ser convidado aí até uma delegacia para prestar depoimento e ficar conosco durante todo o dia de domingo, aguardando o final da votação para ser liberado. Essa seria a principal orientação. A principal orientação em relação ao eleitor. Mas é importante dizer o seguinte, o domingo não é o dia de você tentar convencer mais ninguém. As pessoas que já no domingo já chegam convencidas de tudo o que aconteceu. Mas eu acho que o recado principal também é para o eleitor. Nós temos um processo de votação bastante complexo, onde você vai votar para deputado federal, estadual, senador primeira vaga, senador segunda vaga, governador e, por último, presidente. São muitos cargos, muitos números para se decorar. Então, a recomendação é leve anotado na ordem que vai acontecer a votação. A famosa colinha. A famosa colinha. Para que você não corra o risco de esquecer. E, por favor, não vote em um candidato que surge a sua cidade. Se você tinha a intenção de votar em um candidato e você descobriu que ele jogou santinho no dia da eleição, por exemplo, mude o seu voto naquele dia, porque aquele candidato não merece o seu voto. Diretor, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal.